Vamos falar ainda sobre as diferentes formas de idealismo. Eu já diferenciei entre o idealismo subjetivo e o idealismo objetivo. Dentro do subjetivo, nós podemos distinguir a forma extrema e formas moderadas. A versão paradigmática da forma extrema é aquela de George Berkeley. Dos empiristas ingleses. Que viveu e trabalhou, publicou um pouco antes de nossos idealistas, inclusive o Kant. Eu já disse, a visão deste idealismo extremo é que, de fato, só existem mentes, sujeitos com sua consciência, com sua mente, e tudo acontece apenas dentro da mente. Todos os objetos, estado de coisa, propriedade, relações, só ocorrem na consciência de um sujeito. E a fórmula famosa para isso é, em latim, é esse est percipi, ser é ser percebido. Não tem ser a não ser o ser para alguém, ser consciente para alguém. Essa é uma posição extrema e ela parece completamente absurda. Contudo, talvez ela não seja tão fora do aceitável como a gente pensa à primeira vista. Naturalmente, eu também não sou tal idealista, mas o Berkeley tem um bom argumento. Vamos dizer que existe um objeto verdadeiro, real. Aqui essa árvore. Aí eu vejo essa árvore. O que acontece agora com essa árvore? Eu recebo essa árvore fisicamente em meu corpo, em meu cérebro. Naturalmente, isso não é o caso. O que entra em minha consciência é uma noção da árvore. Eu já disse que essa pode ter duas formas. Essa noção pode ser figurativa, pode ser uma imagem visual, também pode ser alguma coisa, um som, uma imagem, né, num sentido mais amplo, imagem de uma melodia, de um cheiro, mas alguma coisa sensitiva, uma imagem sensitiva em minha mente. Ou pode ser um conceito, o conceito da árvore, por exemplo. E tipicamente são as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo a árvore, tenho uma consciência figurativa ou sensitiva, ao mesmo tempo eu penso o conceito árvore, e essa é, para assim dizer, a consciência como um todo que eu tenho, que isso que estou percebendo é uma árvore. Então, mas isso é aqui dentro.
E aí surge a dúvida, será que isso aqui dentro corresponde a algo lá fora? Como é que eu posso verificar isso? Eu posso agora ir perto aqui, né? E tocar com a mão. Isso não é. Assim, né? Eu toco agora a árvore com a mão. O que tenho agora? Agora eu tenho uma informação adicional, o tato, né? Mas outra vez, essa é só uma informação dentro de minha mente, né? A impressão tátil da árvore. E qualquer outra tentativa de verificar a realidade externa desse objeto vai terminar nisso aqui, né? Eu vou ter várias ideias, várias ocorrências de ideias desse objeto externo que podem confirmar uma outra ou falsificar, ou podem ser divergentes, mas nunca eu terei outra coisa do que ideias em minha mente. Eu nunca consigo sair disso, de minha mente. Mesmo quando eu quero verificar isso aqui, essa relação, né? Essa relação entre a árvore e mim, né? Por exemplo, né, eu faço uma investigação da luz. Quando vejo a árvore, evidentemente é através da luz, né? Então a árvore ela reflete a luz do sol e esses raios de luz refletidos, eles entram no meu olho, e aí tem células que podem que são receptivas à luz, e eles mandam, né, um impulso elétrico para meu cérebro. É mais ou menos essa história, né? Não sou biólogo, não conheço os detalhes, mas o que acontece se eu faço uma pesquisa disso? Quando eu sou biólogo que investiga este processo aqui. Outra vez, eu desenvolvo algo em minha mente, né, uma teoria da luz, uma teoria da percepção sensível da luz. Talvez eu faça psicologia da cognição, seja o que for, tudo acontece dentro de minha mente. Quando eu penso que lá fora existe uma árvore, o que acontece aí? Acontece que eu tenho em minha mente a ideia de um mundo exterior, extramental, fora de mim. Então, mesmo o mundo extramental nada mais é do que uma ideia em minha mente. Quando eu sou realista, ou até materialista extremo, e quando eu penso que não há sujeito, não há mente, não há consciência, onde é que isso acontece? Dentro da mente. Eu nunca tenho outra coisa do que conteúdo mental, ou, em outras palavras, ideias. Ideia nesse sentido mais amplo, que também usa o Berkeley. Então, tudo que eu tenho são ideias. Para confirmar a verdade de ideias, eu uso ideias. Para explicar a origem de ideias, eu uso ideias. Para fazer uma teoria sobre ideias, se elas são relacionadas com algo fora delas, fora da mente. Para fazer tais teorias, eu uso ideias, é tudo ideia. E nunca eu tenho outra coisa do que ideia.
se a gente assume que há algo lá fora, então tem algo lá fora sim, tudo bem, né? Mas no momento em que eu conheço, já está lá dentro. No momento em que eu conheço, já não é mais este objeto aqui, já é este objeto aqui, ou este objeto aqui, ou este objeto aqui. Né? Então, este é o primeiro passo do argumento. Eu só, minha vida inteira, em qualquer aspecto, só lido com ideias. E nunca é outra coisa que é dada para mim a não ser ideias. Quando eu acho que eu tenho propriedade, quando eu acho que há uma pessoa que eu amo, quando eu acho que eu tenho um amigo que me ameaça. Ideia, ideia, ideia. Então, já temos, para se dizer, todo mundo aqui dentro. Mesmo se você aceita a realidade lá fora, você precisa também aceitar, para assim dizer, este mundo adicional das ideias. O mundo de minha mente, o mundo que é o conteúdo da minha mente, o mundo que é o mundo pensado por mim. E agora a gente usa a navalha de Occam. Já que tudo acontece aqui dentro, inclusive relações causais, lei de natureza, tudo tem aqui dentro, né? Para o que é que eu ainda preciso disso aqui? Né? Primeiro, eu não posso ter certeza alguma disso aqui, né? Porque toda confirmação de objetos experimentais outra vez só pode ser atentada por um processo cognitivo, quer dizer, por ideias mentais. Então, nunca consigo, nem em hipótese alguma, produzir alguma prova para mim mesmo que algum objeto seja algo diferente do que uma ideia que é para mim mesmo. Então, eu nunca posso ter certeza, não apenas no sentido de que meu conhecimento é limitado e finito, mas em princípio, não tem como sair jamais deste meu âmbito, deste âmbito da minha consciência, da minha mente. Então, nunca tenho acesso a isso, nunca posso ter evidência disso, muito menos posso ter uma prova disso. Para o que então é que eu preciso disso? Não serve para explicar nada aqui dentro, e aquilo que tem aqui dentro não necessita disso aqui para ser explicado. Tudo bem, surge em mim essa noção de que o mundo externo existe, mas isso outra vez é só uma ideia e tem uma explicação para isso. E aí o mais razoável, acha Berkeley, é descartar isso completamente. O que está acontecendo, o que é o real, é aquilo que é aqui dentro. Tem apenas um problema, isso é de onde vem este conteúdo aqui dentro. Evidentemente, ele não é uma criação voluntária, consciente, deliberada minha. Este artigo desse testamento é argumento que aqui acontece muita coisa da qual eu não gosto. Então, eu não sou o dono disso aqui, eu não sou quem produzo isso a meu bel prazer. Quais são então as outras possibilidades? Essas ideias aqui poderiam surgir de maneira completamente aleatória. Quando estamos sonhando
de vez em quando dá a impressão que é isso. Surge, né, uma imagem de uma árvore e de repente, né, essa imagem muda e se torna num pássaro e se muda de novo e ela se torna numa outra pessoa. No sonho pode acontecer isso, né, que imagens, noções, sons só surgem aleatoriamente, aparentemente a partir do nada. Mas isso não é o caso na grande maioria das vezes, porque na maioria das vezes nós estamos acordados, ou pelo menos temos essa impressão de que nós estamos acordados, e aí nós temos experiências de mundo que é altamente coerente, tá? que tem leis, que tem ordem, regularidade. E então a questão é de onde vem isso, porque outra vez é evidente que não sou eu o sujeito quem está criando isso. Pelo contrário, essa ordem ela muitas vezes me surpreende e essas leis, por exemplo, que a natureza tem, são algo muito difícil para mim descobrir. Então, como é que isso pode ter surgido dentro de minha mente? Porque isso aqui é meu, né? Essa é a minha mente. Né? De onde vem essa regularidade, essa ordem, tudo isso, se não sou eu o autor disso. E aí a explicação que o Berkeley dá, ele também era bispo, né, da igreja anglicana inglesa, é Deus. Deus cria essas ideias dentro de minha mente. Com essa resposta, ele não sai do idealismo, porque Deus também é algo ideal, também é espírito. Mas isso não convenceu muito as pessoas, mesmo aquelas pessoas que são religiosas e que acreditam em Deus, que Deus faz isso diretamente, para assim dizer. Deus é como o produtor de filme, que dentro da mente de cada pessoa ele mostra, né, um filme contínuo que apresenta o mundo para ele. Bem, além disso, o idealismo subjetivo do Berkeley, mas também de outros, sempre tem uma tendência ao solipsismo. Se tudo que eu percebo é apenas algo dentro de minha mente, isso também se aplica aos outros sujeitos, aos outros espíritos, às outras mentes. Então, eu evidentemente tenho a impressão de que vocês são pessoas que assistem a minha aula e com as quais eu posso conversar. Mas pela explicação do Berkeley, isso para mim, pelo menos, também é apenas algo dentro de minha mente. Então, a realidade que vocês têm para mim é apenas uma realidade mental dentro de minha mente, também são ideias dentro de minha mente. Pode até ser que vocês existem fora de mim, mas dentro de minha mente vocês existem apenas como ideias minhas. E a mesma coisa, na verdade, se aplica a Deus. Mesmo se Deus existe, né, minha noção de Deus é apenas uma ideia dentro da mente minha. E o solipsismo, naturalmente, aparece muito contra-intuitivo, que não apenas tudo que existe
existe dentro de minha mente, mas que a única coisa que realmente existe, digamos por conta própria, sou eu mesmo. Eu mesmo sou o único objeto real no mundo. Quer dizer, nem no mundo, porque o mundo não tem. Isso é solipsismo. Todos os filósofos mais sérios tentam evitar o solipsismo, inclusive o Berkeley. Inclusive o Kant. O Kant também foi acusado de solipsismo. Na verdade, já em Descartes nós observamos essa tendência, porque essa certeza de que eu existo, ela se limita a mim mesmo. Quer dizer, da mesma forma a você, né, e a outra pessoa, mas cada pessoa só para si mesmo. Você vai ter certeza absoluta de sua própria existência, mas eu só tenho certeza absoluta de minha própria existência e não da sua. Então, essa certeza na autoconsciência, que é a resposta de Descartes à dúvida, a dúvida metodológica, ela é, para assim dizer, uma certeza solipsista, porque ela se limita estritamente a mim, a perspectiva da primeira pessoa. Então, nós observamos essa tendência ao solipsismo em qualquer forma do idealismo subjetivo, e isso foi uma crítica que sempre foi levantada a tais idealistas. Vocês não conseguem evidenciar nenhuma realidade fora de mim mesmo. O idealismo subjetivo moderado é defendido por Immanuel Kant. Kant concorda que tudo de que nós temos consciência é algo mental, é praticamente uma tautologia, né? Tudo que conhecemos é conhecido por nós, né? Tudo de que nós temos consciência encontra-se dentro de nossa consciência. Mas essa tautologia, ela articula essa evidência de que nunca conseguimos sair deste âmbito, deste círculo da consciência. E o Kant, ele concorda com isso. Nós nunca conseguimos sair disso. Contudo, nós precisamos assumir, sim, a existência de algo fora de nós. E essa seria a famosa coisa em si. Então, diferentemente de Berkeley, o Kant concorda com o realismo de que existem coisas em si. E essas explicam porque surge em mim, em minha consciência, algo que eu não tenho previsto, que eu não criei, eu não quis, não fui eu quem organizou, não fui eu quem deu lei a isso e que deu ordem a isso. Então, a coisa em si, ela para assim dizer, entra em minha mente, ela provoca algo em minha mente por meio da afeição, mas eu nunca consigo chegar daqui até ela. Eu nunca consigo conhecer a coisa em si. Porque as coisas como elas aparecem para mim, por exemplo, essa árvore, elas são radicalmente
desiguais à coisa em si. A árvore, ela tem uma estação espacial, ela tem uma duração no tempo, ela tem unidade, ela tem uma certa forma, ela tem qualidades, ela tem relações causais com outros objetos. Mas tudo isso que eu posso dizer sobre esse objeto aqui dentro, eu não estou permitido a dizer sobre essa coisa em si, porque todas essas categorias, essas formas, esses modos de, para assim dizer, ver ou conceber a árvore, só tem validade aqui dentro. Eu não posso, por exemplo, aplicar o conceito da causalidade ou o conceito da forma espacial ou a forma do espaço, do tempo a isso aqui. Porque essas formas só servem para constituir os objetos aqui dentro. Então, aqui dentro eu tenho, para assim dizer, realidade independente de mim, independente no sentido de que não sou eu o criador disso aqui. Isso muitas vezes me surpreende, isso muitas vezes não corresponde à minha vontade, isso tem uma ordem que não foi desenvolvida por mim, que muitas vezes me surpreende quando faço ciência natural. Nesse sentido aqui nós temos realidade, isso é realismo empírico. Mas quando nós conhecemos essa realidade, essa é uma realidade intramental, para assim dizer. Isso é dentro do âmbito do meu conhecer, de minha consciência. Nunca conheço isso aqui. O verdadeiramente real, no sentido do realismo, o que realmente existe fora de mim seria isso, mas eu não tenho acesso a isso. Bem, então o idealismo subjetivo, ele surge tipicamente a partir de considerações epistemológicas, a partir da impossibilidade de sair de nossa esfera cognitiva, de nossa mente, e chegar a algo fora dela. E a versão, digamos, extrema, ou talvez também otimista disso é do Berkeley, que diz tudo bem, então isso é tudo, não precisamos de outra coisa, muito bem, vamos apostar 100% no idealismo subjetivo. E a versão, por um lado, moderada, mas também mais cética e mais, digamos, humilde disso é aquela do Kant, que diz, não, nós não podemos descartar completamente a coisa em si, nós precisamos assumir que ela exista para poder explicar aquilo que acontece dentro de nossa esfera cognitiva, de nossa mente, mas nunca chegamos a conhecer ela. Nossa mente é, para assim dizer, algo que apenas recebe, mas não consegue sair de si, pelo menos não no sentido cognitivo. Vamos agora ao idealismo objetivo. Como já expliquei, aqui a noção não é que tudo acontece dentro da mente de um sujeito, mas que há algo ideal que é o fundamento de todo o resto da realidade. Aí temos primeiro este idealismo do Platão.
aí as ideias são objetos, mas não são sujeitos e não se encontram na mente de um sujeito ou vinculados a um sujeito. As outras formas de idealismo objetivo tem a ver sim com a noção do sujeito. Eles defendem que a esfera do ideal ela tem a estrutura da subjetividade. E aí podemos mencionar o panpsiquismo. Ele se encontra, por exemplo, em algumas das filosofias orientais, que há tipo de uma alma que permeia tudo. Toda a realidade, o mundo, assim como os seres vivos têm uma alma, também o cosmos como todo tem uma alma. E quem defendeu isso também era o Schelling, pelo menos em algumas de suas fases. Uma outra forma seria o panlogismo. Existe mais exatamente não uma alma, mas uma razão que permeia tudo e que é o fundamento de tudo. Isso foi atribuído, por exemplo, ao Hegel. E certamente é correto, né? A questão é se essa palavra ela capta realmente a filosofia inteira do Hegel, mas certamente isso é um aspecto. Que de certa forma tudo é lógico, tudo é racional. Quer dizer, existe também o irracional, mas a base de tudo é o lógico. E o lógico, por sua vez, é algo ideal e tem dentro de si uma estrutura autorreferencial que é uma estrutura de sujeito. De uma forma um pouco, digamos, mais fraca, né, de idealismo, podemos mencionar o idealismo do absoluto transcendente. Aqui o não ideal, ele para si existe, mas o princípio de tudo é um absoluto transcendente que é algo ideal. Então, sob este ponto de vista, dentro dessa sistemática, a visão teológica de um Deus consciente e racional que cria o mundo, que ordena o mundo, seria já um tipo de idealismo. Toda a realidade ela é a criação de Deus, mas Deus ele é algo ideal, ele é algo racional, ele é algo que tem vontade, ele é sujeito. Então, nesse sentido, isso também já seria um idealismo. Ainda podemos diferenciar disso um idealismo cósmico. Onde há um espírito, uma força ideal que permeia o cosmos. Outra vez nós encontramos tais noções em algumas filosofias da Índia ou em algumas concepções do esoterismo de hoje em dia. E, por fim, podemos também mencionar
o idealismo social, quando seres humanos convivem, quando eles comunicam, quando eles estabelecem linguagem, cultura, visões de mundo, aí surge neste processo um espírito transindividual, um espírito impessoal coletivo. Na religião cristã se falava, por exemplo, nos anjos dos povos. Cada povo tem seu anjo. Isso seria uma ilustração mais figurativa dessa ideia, de que há, no âmbito social, um espírito que representa comunidades específicas. E que tem, para assim dizer, uma realidade própria. Isso seria o idealismo social. Nós encontramos tal noção na filosofia do Hegel, só que aí esse espírito de um povo, de uma comunidade, ele é apenas algo subordinado ao espírito absoluto, a essa subjetividade que engloba tudo. Nós ainda vamos ver como isso funciona em mais detalhe, só para indicar aqui como essas coisas ocorrem dentro de nossos autores. Concluir, eu gostaria ainda apresentar um argumento geral em favor do idealismo objetivo. Este argumento ele se baseia em alguns pensamentos de Hegel, mas ele não se encontra desta forma em nenhum de nossos autores. O idealismo alemão é, para assim dizer, um resumo argumentativo meu para tornar essa noção de um idealismo objetivo um pouquinho mais plausível para vocês. Eu não quero convencer vocês dessa visão, eu mesmo não sou idealista, nem objetivo, nem subjetivo, mas eu quero mostrar que essa posição ela não é tão absurda como ela possa aparecer à primeira vista, mas que tem boas razões, que pode ter um argumento bem convincente para aceitar uma tal filosofia. Então, o argumento ele parte do pressuposto de que existe algo e não existe nada. Isso é, para assim dizer, a premissa empírica. E aí a primeira consideração é impossível que tudo seja imediato, quer dizer, completamente isolado em por si só, que ele exista apenas por si e em si, porque desta forma não teria determinação alguma. O que tem atrás disso é a famosa fórmula do Spinoza, toda determinação é negação, ou também toda determinação é relacional. Se algo é algo específico, em virtude disso ele já tem uma relação a outras coisas. E essa relação ela é pelo menos negativa. Se algo é uma árvore, ela se distingue de tudo que não é árvore. Se algo é vermelho, ele se distingue já de tudo que não é vermelho.
Podemos aqui também mencionar o Leibniz, a sentença da identidade de Leibniz. Se dois são, começamos com a primeira versão, se dois têm alguma propriedade diferente entre si, eles não podem ser idênticos. Se algo é idêntico, se A é idêntico a B, então todas as propriedades e todas as relações que A tem, B tem também. B não pode ter nenhuma propriedade que A não tenha e vice-versa. Se B tem alguma propriedade que A não tem, ou se B não tem alguma propriedade que A tem, então os dois são desiguais. Mas isso quer dizer, a partir disso, nós podemos compreender que nada pode ter identidade se ele não se distingue de tudo que ele não é por pelo menos uma propriedade, uma relação. Mas então, identidade depende de relação negativa, depende para sim da distinção, do distinguir-se. Então, se tudo que é precisa ter identidade e por isso tudo que é precisa ser distinto, então ser só é possível dentro da relacionalidade. Ter identidade já pressupõe encontrar-se dentro de relacionalidade. Então, é evidente que existe algo e não nada. Então, é evidente que há determinação, é evidente que há relação. Então, não é possível que só haja objetos isolados, individuais, em e por si só. É impossível que existam apenas relações de imediatos. Como os imediatos por si são indeterminados, eles não podem determinar as relações. Como as relações de tal modo são indistintas uma da outra, não podem determinar-se uma a outra. Então, A é algo em virtude da relação negativa que ele tem a B. Mas o mesmo vale para B. Mas se eu tiver apenas essa informação de que A tem relação negativa a B e B tem relação negativa a A, eu não sei nada sobre A ou B. A e B, para mim, são algo completamente vazio. Então, essa relação entre esses dois, mesmo a relação negativa, ela se torna informativa apenas quando A já é algo, ou B já é algo. Se A é uma árvore, aí eu já sei que B não é uma árvore, já é alguma coisa. Mas
se não sei nada sobre A, né? Então essa relação aqui ela também não é informativa. Essa é uma explicação no nível do conhecer. Mas o mesmo vale no nível ontológico, que se A por si só não é nada específico, nada determinado. Então essa mera relação negativa que ele tem a B, e se B também, por si só não é nada, né? Isso não estabelece uma determinação específica. E não ajuda a acrescentar aqui, né, C, né, I, D. Né? Se cada um destes aqui não é nada específico por si só, né, mas deve receber sua especificação apenas por essas relações aqui, aí não funciona, porque essas relações por si também, por si só, não conseguem estabelecer nenhum conteúdo específico, nenhuma determinação específica. Nós até podemos estabelecer relações entre as relações. Né? Mas isso também não ajuda, porque essas relações elas também não se diferenciam entre si de uma maneira específica se cada relação não é nada específica, além talvez, né, da negatividade. Então, a mera relacionalidade ela implode, ela se dissolve em nada. Se um é apenas em virtude do outro, mas este também é apenas em virtude dele, então, né, nós temos um círculo que colapsa. Aí vamos ampliar essa coisa, né? Em vez de 2, vamos, né, assumir que haja 3 ou 4, ou o número é infinito. Não muda nada. Se um é apenas em virtude do outro, mas este outro também é apenas em virtude do outro e do outro, toda essa rede de relações, ela implode. Se nada é determinado por si só, né, ele também não pode ser determinado por um outro, porque este outro também não será determinado por si só. Né? Mas dois completamente indeterminados não podem estabelecer determinação nem por sua relação negativa, porque essa é vazia. Então, não podem existir meros indivíduos isolados, porque estes por si só não são nada. Pelo outro lado, também não pode existir mera relacionalidade, ou também mera relacionalidade de indivíduos que não são nada por si mesmo, porque aí o todo implode e resulta também em nada. Uma mera relacionalidade, ela implode, não importa a sua complexidade. Isso também é um argumento contra qualquer forma de holismo puro, né? Onde a tese é que tudo só tem sua existência, ou também tudo só tem sua especificidade, sua determinação dentro de um todo. Dentro de uma rede muito complexa de relações que formam um todo. Mas isso não funciona. Eu estou apenas falando de um holismo puro, onde apenas este todo deve garantir a existência ou a determinação, a especificidade das coisas individuais. Uma teoria pode ter sim um aspecto de holismo, como tem a teoria de Hegel, mas se é um puro holismo,
não leva a nada, porque a pura relacionalidade, o puro todo de relações, ele colapsa. Portanto, é necessário um ser determinado em e por si. Se qualquer determinação é ser relacionado, isso só pode ser realizado numa autorrelação. Então, nós precisamos relação, porque sem relação não temos nenhuma determinação. Pelo outro lado, mera relacionalidade entre diferentes, por si só, também não resolve, porque ela implode, ela permanece vazia. Nós precisamos sim de algo que não é algo apenas em virtude de um outro, mas que é, para assim dizer, algo em virtude de si mesmo. Depois, o resto pode ser holismo, né? A partir daí, nós podemos desenvolver as relações, né? Essa rede inferencial de determinações, aí pode funcionar. Né? Mas se o holismo, se o todo referencial não tenha este ponto de referência, que é determinado em e por si mesmo, que é algo em virtude de si mesmo, ele entra no colapso. Então, mas lembrando disso aqui, e lembrando da necessidade da relacionalidade, a única saída é a autorreferencialidade. Algo que tem uma relação para consigo mesmo. Contudo, este ser autorreferencial, autorrelacionado, ele também precisa ser capaz de relacionar-se a outros entes. Senão ele mesmo permanece algo solitário, inacessível, fechado em si mesmo. Quando eu digo ao mesmo tempo, isso precisa ser entendido no sentido exato e estrito. No mesmo tempo, para assim dizer, no mesmo ato de se relacionar a si mesmo, o ente também precisa ser capaz de relacionar-se ao outro. Isso é, ele precisa ser capaz de relacionar-se ao outro junto com a própria autorrelação. Então, precisamos de uma unidade de autorreferencialidade e alorreferencialidade. Alorreferencialidade é referencialidade ao outro. Contudo, isso é exatamente a estrutura da subjetividade. Cada um de nós conhece tal coisa porque cada um de nós é tal coisa. Nós somos entes que são autorreferenciais, nós temos autoconsciência e ao mesmo tempo nós somos capazes de relacionar-nos a algo diferente de nós, conhecer coisas diferentes de nós, querer coisas diferentes de nós. Mas justamente naquele momento em que eu conheço algo fora de mim, por exemplo, vejo uma árvore, eu também tenho autoconsciência, eu sei que sou eu que está vendo essa árvore. Então nós somos exatamente isso. Então a solução deste problema, ou pelo menos uma solução, é
a subjetividade. E a tese do idealismo objetivo essa é a única solução possível do problema do ser e da determinação. O problema de como pode existir algo, como é que algo pode ser algo específico. Precisamos para isso da subjetividade, precisamos daquilo que une em si autorreferencialidade e alorreferencialidade. Então, essa estrutura que a subjetividade tem é ontologicamente fundamental. Isso não quer dizer que nós, você e eu, nós somos ontologicamente fundamental. Nós temos essa estrutura, mas pode ter outra coisa que tem essa estrutura. Por exemplo, Deus, né? Mas também pode ser algo ainda diferente de nossa noção comum de Deus, né? Por exemplo, o Hegel acha que a lógica como um todo, ela tem essa estrutura. E por isso esse resultado se chama de idealismo objetivo, porque essa subjetividade não somos eu e você, né? Quer dizer, se você defende que somos nós, então isso é idealismo subjetivo. O idealismo objetivo defende que essa é sim a estrutura que nós conhecemos a partir de nós mesmos, mas ela também pode existir de outra forma como um espírito absoluto ou como uma ideia absoluta e não apenas finita, individual, subjetiva, nossa. Então, vou encerrar aqui. Tem alguns outros argumentos, talvez ainda vou apresentar mais tarde no curso, mas por enquanto eu deixo vocês com um argumento que, a meu ver, é um argumento central, que pode eventualmente tornar essa noção de um idealismo objetivo plausível. Repito, né, o idealismo objetivo ele não depende deste argumento, tem outros, essa é apenas uma tentativa de introduzir essa concepção, mas já pode servir para tirar deste tipo de idealismo essa aparência de absurdo, de fantástico, de exagerado. A tentativa do idealismo absoluto não é construir um prédio fantástico, genial, revolucionário. A tentativa é responder a perguntas, como toda boa filosofia faz, de resolver problemas. E aqui tem um problema fundamental, grave, verdadeiro, o problema da determinação, como é que algo pode existir, como é que algo pode ser algo, que é algo específico, algo determinado. E aí, o idealismo objetivo, ele dá uma resposta, uma possível resposta, uma resposta que, pelo menos à primeira vista, parece ter bastante plausibilidade.